Olá, sejam muito bem-vindos em nosso canal. Que a graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. E nós estamos aqui para falar dessa graça maravilhosa de Deus, juntamente com o nosso querido pastor Dário. Pastor, graça e paz. Amém. Que alegria, mais uma vez, recebê-lo aqui. Alegria toda minha. Uma honra para nós. Todo meu. Amém. Louvado seja Deus. Amém. O nosso tema hoje, pastor Dário. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da graça de Deus na vida humana. Os efeitos da graça de Deus na vida humana. Essa graça maravilhosa. Graça salvadora maravilhosa. Só Jesus para fazer isso. Somente Jesus em nossas é o único vidas. que pode fazer. Glória a Deus. Fique à vontade então para a leitura do texto. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Essa é a palavra de Deus. Como nós sabemos, muitas pessoas creem que a salvação é pelas obras e que nós temos que fazer muitas obras para a salvação. E ao contrário, nós temos que fazer as obras para a glória de Deus e não para a salvação, porque a salvação é sempre pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que a gente faz de bom é consequência da salvação? Consequência da salvação. Parece que é algo automático, não é, pastor? Não é algo. O povo de Deus faz coisas boas porque Deus está ali agindo. Justamente, que a gente está fazendo para conseguir alguma coisa, alguma vantagem. Não. É porque nós já recebemos e por isso somos gratos a Deus e temos obrigação de ter as boas obras. E o Espírito Santo habita em nós. Sim. Automaticamente, o Espírito Santo habitando em mim, vou fazer coisas boas. É verdade. Vamos fazer aquelas coisas que glorificam a Deus, porque as obras, de um modo geral, daqueles que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas não glorificam a Deus, glorificam a si mesmo. Verdade. Cada pessoa que está fazendo obras está glorificando a ele mesmo e não a Deus. Quem tem Cristo, então a glorificação é para Deus, porque é um ato de gratidão da nossa parte. Portanto, a graça ela é maravilhosa para nós, além de ser um dom gratuito de Deus. Ela nos salva, nos livra da ira vindoura, porque todo pecador está morto nos delitos e pecados e não tem como sair dessa situação a não ser através da fé em Cristo Jesus. Justamente esta graça que nos alcançou, que Cristo representa esta graça na vida de cada um de nós. Estendeu até nós e a todos que creem. Por isso, em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, é presente de Deus. Ninguém tem merecimento da salvação, mesmo através da fé. A própria fé é também um dom de Deus. É um presente dele. É um presente de Deus, é algo que nós não merecemos, mas ele dá, porque na realidade o que nós merecemos como pecador é o castigo de Deus, a justiça de Deus. E a justiça punição. Punindo, nós estamos perdidos. É verdade. Né? Mas ele, pela sua graça, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados na cruz, morreu pelos nossos pecados. Ainda quando Cristo estava na cruz, teve um certo momento lá que ele clamou a Deus e disse: Pai, por que me desamparaste? Verdade. E quase todos os que comentam a palavra, os teólogos, dizem que naquele momento
Deus não viu, sendo assim como uma figura humana, né? Porque Deus é espírito, mas para o nosso entendimento foi como se Deus tivesse olhado para Jesus e visto todos os nossos pecados sobre ele, então ele virou o rosto, porque ele odeia o pecado, né? Mas a sua graça é maravilhosa para nós. Então podemos dizer que a salvação, ela é um favor de Deus para nós. Um favor imerecido. Imerecido. O próprio João diz no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Glória a Deus. Então, é algo maravilhoso, né? Deus mesmo nos escolheu, Deus mesmo nos chamou, Deus mesmo nos alcançou. Poderíamos até citar o exemplo aqui da conversão do apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo não fosse ao encontro do apóstolo Paulo, ele não seria salvo, porque ele estava firmemente perseguindo a igreja e prendendo os cristãos, até consentindo na morte de alguns e fazendo com que eles blasfemassem contra Jesus. Mas quando na estrada de Damasco Jesus aproximou dele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele então caiu por terra: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus a quem tu persegue. Caiu do cavalo, literalmente. Literalmente, caiu. E só foi restaurado depois, através da oração do servo de Deus, ele restaurou a vista novamente e depois ele voltou. Aí um outro homem completamente transformado no grande apóstolo Paulo que nós conhecemos. Deus tem planos em nossas vidas, pastor Dário, e ele faz como ele quer. Sim. E às vezes nós queremos dar ordem, né? Queremos que seja como nós pensamos. Mas seja feita a minha vontade. E não é assim. Está errado, né? Porque a vontade de Deus prevalece na nossa vida, né? E então, sendo salvo, houve aí uma grande bênção, porque nós somos transformados em filhos de Deus, né? João 1,12, né? João 1,12, ele diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, mas é preciso receber. Só que nós, na condição de pecador morto ou mortos nos delitos e pecado, não temos condições de recebê-lo, a não ser a graça dele na nossa vida. Essa graça é que vem despertar em nós o desejo de querer servir a Deus. Do contrário, não há como, né? Tetelestai, como é que fala, pastor? Tetelestai, é isso mesmo, né? É. Foi pago. Embora. Tudo pago, tá tudo pago. Tudo pago. Pagou. Jesus Cristo pagou a conta. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, né? Como aquele homem que estava morrendo e o diabo chegou perante a cama dele e falou para ele: olha, você vai morrer, mas você vai para o inferno porque você é pecador. Olha quantos pecados. Trouxe uma lista de pecados e entregou para ele. Daí ele falou para o diabo: pode ler para mim. O diabo leu para ele todos os pecados, são só esse. O diabo pensou um pouco, lembrou de mais alguns, pegou e escreveu ali. Daí ele disse: agora escreve aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, derrotou, né? O diabo ficou derrotado. Mas ainda, além da salvação pela graça, do benefício, dos efeitos dessa graça ser a nossa salvação, ela também nos ensina, através da palavra e através da presença do Espírito Santo de Deus, né? Que está em nós, ele habita em nós, ele vive em nós. E ele é que dirige, porque Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Espírito, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Então, para que o Espírito viesse e ficasse conosco até a volta de Jesus Cristo, o Espírito está com a igreja, está com os cristãos. Está habitando nos cristãos, dirigindo os cristãos, intercedendo pelos cristãos, conduzindo nossas orações até a presença do nosso Deus. E nós temos tudo isso na palavra de Deus. Muitas pessoas desprezam a palavra de Deus. Até alguém disse assim: olha, eu não leio a palavra de Deus porque eu não estudei teologia, eu não vou entender a palavra. Eu disse: não, basta você orar, pedir a Deus a compreensão e você lê. A palavra de Deus não é escondida para ninguém. Não precisa ser teólogo para entender a palavra. Verdade. Precisa crer, precisa ter fé, precisa acreditar que é a palavra de Deus que é a verdade, né?
Então nós aprendemos muito na palavra de Deus, muitas lições sobre santidade, sobre as próprias obras nossas, sobre julgamento, sobre a vida eterna com Deus no futuro, né? Após a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, a nossa reunião com aqueles que morreram antes, né? Que dormem no Senhor, como diz a palavra, serão ressuscitados com corpos glorificados, e nós, os vivos que estivermos, diz Paulo, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Então a Bíblia ensina muita coisa e basta nós procurarmos, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes nós não consultamos a Deus e fazemos as coisas, e depois ficamos orando para Deus corrigir, porque dá tudo errado. Se eu seguir os meus princípios, se eu seguir os meus próprios pensamentos, se eu me achar autossuficiente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós temos que colocar todos os nossos ideais, os nossos planos, todos eles diante de Deus. Por isso que a gente ora, né, pastor? Por isso. Justamente. A oração demonstra que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Deus. Tem pessoas que não gostam de ser dependente de ninguém, então acha que ele é o Senhor da vida dele, e a vida é dele, ele faz o que ele quiser com a vida. Mas entendendo que se foi Deus que nos criou, a vida não pertence a Deus, a vida é de ninguém. Aliás, a vida não pertence a nós, a vida é de ninguém. Todos nós pertencemos a Deus. Está tudo determinado? Então, tudo determinado por Ele. Não tem chororô? Não tem. É da maneira que Deus quer. E este ensino da palavra tem alguns efeitos. Leva-nos, por exemplo, a renunciar ao mal, à impiedade mundana, os pecados, as coisas que nos podem trazer enfermidade física e muito mais enfermidade ou morte espiritual. Verdade. Né? Então, estando de acordo com a palavra, com os ensinos, nós vamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Até a forma de culto, Deus estabelece na sua palavra como deve ser o culto, os louvores a Deus, como deve ser. Quando a pessoa tem um pouquinho de orgulho e acha que ele está sendo mais importante do que a palavra ou do que os hinos que está cantando, está errado. Ele está cometendo pecado contra Deus, porque mais importante é Deus, ninguém é mais importante do que Deus. Deus é que deve ser glorificado. Deus deve ser glorificado. A palavra nos ensina isso, ensina que nós devemos ter uma vida sábia. Sábia segundo a palavra, não sábia segundo o mundo. Segundo o mundo nós podemos ter muita cultura, muito estudo, até mesmo muito conhecimento, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então é aquela que nos leva para Deus e faz com que nós usemos tudo o que nós somos ou temos para Deus, né? Se temos inteligência, se podemos pregar, precisamos usar isso para Deus. Verdade. Precisamos fazer algum serviço, precisamos fazer isso para Deus. Sempre tudo que nós fizermos tem que estar nas mãos de Deus. Amém. Nós não podemos nos esquecer que é a verdadeira adoração, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa verdadeira adoração, eu disse esses dias, ela não termina na igreja, ela continua na nossa vida. No lar, no trabalho, no estudo, nos nossos afazeres, nas brincadeiras, nas nossas conversas, nas nossas meditações, enfim, sempre nas nossas leituras, tudo deve estar diante de Deus. Então, isso tudo a palavra nos ensina. E uma outra coisa ainda, terceiro aqui, ela nos purifica, a graça nos purifica. A graça nos ensina através da palavra, a graça nos salva, nos ensina, e nos purifica, isto é, nos dá uma vida de santificação. Se somos salvos pela graça, é o início da santificação. Estamos salvos, nascemos de novo, agora vamos começar a crescer em santificação. E como vamos crescer em santificação? Crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Cada vez mais conhecendo a palavra de Deus. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso. Às vezes as pessoas pensam assim, agora eu estou salvo, fui salvo por Cristo, agora não preciso fazer mais nada, agora já estou salvo e acabou. Posso viver do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser, estou livre para viver. Não, a liberdade cristã, ela tem um limite que é estabelecido por Deus, não é uma liberdade sem limite. Fomos livres do pecado. Somos livres do pecado, que dominava Jesus nos nós. tirou de lá, das trevas.
Então, e se eu continuar lá, algo está errado. Paulo diz, aí eu sou um convencido, não convertido, né? É verdade. Paulo diz que quando nós estávamos, né, eram pecadores, estávamos sem Cristo, nós éramos escravos do pecado. Isso. E agora nós somos servos de Cristo. Livres. Livres para servir a Cristo. Então agora... Isso é muito bom, hein, pastor? É algo maravilhoso, algo extraordinário, né? A gente fica pensando, às vezes, meditando, né, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é amoroso, né? Como diz, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? E pela misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos, como diz, né? Nós merecemos a morte, o castigo, a justiça de Deus. Ele tem misericórdia de nós e não nos dá. E pela graça Ele dá o que nós não merecemos, a salvação, Exato. O ensino, a vida eterna e a santificação. Então, o povo que pertence a Deus é um povo santo, porque é filho de Deus. Né? 1 João 1,12 mesmo disse, né? Quantos o receberam ali, quantos já receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todos que creem realmente em Jesus Cristo são filhos de Deus, são herdeiros de Deus, diz Paulo, e co-herdeiros com Cristo. Quantas coisas maravilhosas. Essa, né? É a graça salvadora. A graça salvadora. Viu, Cristo. pastor Dário? E tem um outro ponto que acho que é importante a gente destacar também, sobre o legalismo. Sim. Que tem muitos que acham que é pela lei. Salvação vem pela lei. E pela lei é impossível a salvação, né? Pela lei ninguém salva, né? A lei é perfeita e nós somos imperfeitos. É o que diz o apóstolo Paulo. E a gente tropeça. Porque às vezes a gente consegue, um mandamento a gente consegue seguir certinho, mas no outro a gente já tropeça. Como é que fica? O próprio apóstolo Paulo, no auge da sua vida como apóstolo e o maior teólogo que nós conhecemos da Bíblia, né, e do mundo, vamos assim dizer, ele disse, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, vou deixando as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação. Se fosse pela lei, nem Paulo seria salvo. Nem Paulo. É o que ele disse, né? Antes da conversão, antes do chamado de Jesus, ele era um legalista? Era legalista e daqueles com grande conhecimento. E daqueles perigosos. Ele era radical. E achava que ainda estava fazendo um favor para Deus, estava prestando um serviço a Deus. E ele fala, por isso ele fala, né? A lei é má? Não. A lei é santa e boa. Mas eu sou pecador. Eu já sou pecador. Como é que eu vou guardar a lei? Eu não consigo viver. É impossível, né, pastor? É impossível. É impossível. Agora, alguns dizem assim, bom, então agora nós temos que abandonar a lei, abandonar os 10 mandamentos. Não. Agora nós temos condições de obedecer os mandamentos, não vou dizer que vai cumprir integralmente, mas obedecer por causa da graça de Deus. A graça. Do contrário, não. Porque a nossa tendência, desde o nosso nascimento, é para o pecado. Eu às vezes falava com as pessoas, né? Uma criança começa a crescer, quando criamos filho, né? E a gente procura ensinar as coisas boas, e dá um trabalho para eles aprenderem. De repente sai na rua, alguém fala um palavrão lá, eles vêm falando palavrão, né? Aprende na hora. Porque fomos concebidos em pecado. Já é uma tendência humana. Para o mal. Por isso que a gente precisa da graça, precisa de Jesus. E às vezes alguém diz assim, mas as criancinhas são anjos de Deus. Não, já nasce pecador. Por isso nós pecamos, porque já nascemos pecador. Nascemos em pecado. Não é depois que nós pecamos que tornamos pecador, já nascemos. Por quê? Herdamos nossos pais, desde Adão até hoje. Então não tem outra maneira a não ser a graça de Deus, né? Verdade. E Paulo diz que nós somos salvos, diz lá também em Efésios 2, versículo 10, diz que nós somos salvos para as boas obras. Então é outra coisa que as pessoas, os cristãos, às vezes confundem. Não precisa praticar boas obras, porque agora já estou salvo. Mas todo que é salvo, ele reconhece que precisa praticar boa obra, porque ele está salvo. Então agora... Tudo que Deus fez para ele, ele quer também... Como ele vai agradecer a Deus? Por agradecimento a Deus, ele vai fazer o que é certo para os outros.
Então, veja bem, né? O próprio Jesus Cristo, ele estende a lei, né? Quando ele diz lá, foi escrito, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar ou tiver raiva do seu irmão ou do seu próximo, vamos assim dizer, já cometeu homicídio. Verdade, pastor. Quer dizer, é o espírito da lei que está aí, não é a lei escrita, mas é o espírito da lei, veja a profundidade dela, né? Ditos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar, né, com intenção impura para uma mulher, ou aí no caso vice-versa, a mulher para o homem, já cometeu adultério com ele. Então a lei é impossível, mas a graça realmente ela nos beneficia muito, né? Esses efeitos que ela traz na nossa vida é algo extraordinário. Então, acho que concluindo, né, estas verdades é que devemos ensinar, exortando e repreendendo com amor e com carinho. Amém. Ensinar e repreender com carinho, com muito amor e com muito carinho. Esse é o nosso dever. Que a graça de Deus seja presente em nossas vidas. Amém. Na vida Amém. Hoje, dos nossos amigos, da nossa família, da igreja, da liderança da igreja, né? Isso. Que essa graça se manifeste em nosso viver diário, né, pastor? Em nosso viver diário, devemos sempre agradecer, sempre dar graças a Deus em tudo, né? E Jesus manda orar até pelos inimigos. Verdade. Né? Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Então, como um legalista poderia orar pelos inimigos, ele ia matar o inimigo. Jamais. E não orar. Verdade. Mas o cristão, sim. Deus muito abençoe você que nos acompanhou. Obrigado por sua valiosa companhia e convidamos você para estar sempre com a gente nos próximos vídeos aqui do nosso canal. Pastor Dário, Deus abençoe. Obrigado pela participação. Eu que agradeço.